haja esse retorno, que ele pode acontecer a qualquer momento aí, a gente... Mas eu acredito, igual na sala, no grupo tem 25 alunos. Mas desses 25, pode ser que alguns já fizeram essa matéria em outras salas. Então, acredito que caia para umas 20, até mesmo 17. Mas vamos ver o andar das coisas, como é que vai ser. Aí a gente vai, e também a gente vai ter que ver como que vai ser, porque até o momento a gente não tem autorização do nosso campo de estágio, que é Betim, para fazer essas aulas presenciais, Aham. né? Então vai depender deles liberarem. E eu creio, eu falo até pela minha experiência no hospital, que eu tenho outros alunos de estágio de outras instituições, a gente não está a gente está limitando muito o número de alunos para não ter aglomeração, sabe? Aham. Então, a gente vai ter que ter grupos bem menores para poder ir no campo de estágio. Não vão poder ser muitos alunos, porque antes a gente tinha grupo de estágio com 8, até 10 alunos a gente tinha, chegava a ter, dependendo do dia da semana, enfim. Mas agora, né, provavelmente, eles liberando uma volta, eles vão restringir o número de alunos, acredito que assim, no máximo de 5 alunos em campo de estágio. Não dá para ser o número que era anteriormente. Então, a gente vai ter que se organizar, mas isso, né, vamos ter que aguardar para ver como que vai ser o andar aí do semestre. A gente vai ter que reorganizar a nossa dinâmica para poder ir ao campo de estágio. Né? Vão ter que ser grupos menores. É o primeiro estágio, né? Que vocês estão fazendo. Isso, é o primeiro. Tá? Eu vou passar as orientações em relação. A gente vai ver o cronograma e vai ver, porque ao final do estágio vocês têm que apresentar o portfólio, tem que entregar o portfólio de vocês. A gente vai ver como que é esse portfólio, como que ele é feito, discutir um pouco sobre ele, tá? Porque lá no final, lá em dezembro, início de dezembro, vocês vão ter que entregar o portfólio. São 7h35 agora, o que você acha? Só tem 3 pessoas também, né? Mas o número de ingressão nessa turma é muito baixa mesmo, Marco Túlio. É? É, O que deve você acha? A ser gente pode importante. começar? Você acha que a gente pode começar a discutir, a falar? Ou aguardamos mais um pouco? Eu acho que, não sei, viu? Ela já também tá iniciando a gravação. Depois a gravação vai ficar disponível, né? Qualquer dúvida. Tá, beleza então. Então, eu vou começar, pessoal, apresentando para vocês o cronograma, certo? Quem já está em sala de aula, quem já está aí assistindo, acompanhando, abre o vídeo aí só para eu ver o rosto de cada um, só para eu relembrar de vocês. Que vendo o rosto fica mais fácil. Só um minutinho. Tá. As meninas podem abrir, não precisa ficar. O Fred, eu lembro do Fred. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Por nome é difícil lembrar, porque é muita gente. Andréia. Andréia, abre o vídeo aí.
Sara e Kelly. Tô lembrando aí, tá vendo? Vendo o rosto. Tá, vendo o rosto eu lembro. Só pelo nome é difícil, porque é muita gente para guardar nome. Mas é verdade. Eu lembro. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, você? Tudo bem. Acho que chegou mais alguém. Chegou Igor. Tudo bem, Igor? As meninas têm mais vergonha de abrir o vídeo, né? Mais que é de manhã. Bom, já que vocês estão com vergonha, eu vou começar a falar para vocês aqui. A gente está gravando, tá? O Fred, você consegue admitir as pessoas que entram aí ou não? Não, eu acho que você tem que colocar, ver se eu consigo, mas ontem a Moniz tentou e não deu certo. Mas se você quiser tentar hoje de novo... Vou tentar, sabe por quê? Porque senão toda hora eu fico tendo que voltar aqui na... Será que se eu fixar você dá certo, hein? Remover, tornar um participante. Deixa eu ver aqui, fixar. Eu acho que não pode fixar não, porque aí fica aparecendo só você. Tá. Bom, eu vou começar a apresentação e aí, né, eu vou ver depois como que a gente pode fazer para o líder de turma ficar como... Poder admitir as pessoas, senão toda hora tem que voltar lá na tela inicial. Então, como eu falei, eu vou apresentar o cronograma primeiro para vocês, o que eu planejei para o semestre. Essa aula de hoje ela é basicamente a apresentação da disciplina e uma aula em que a gente vai falar sobre o portfólio, né? Porque é a primeira vez, inclusive, que vocês vão estar fazendo o portfólio. Bom, então o planejamento nosso era para vocês estarem indo a campo, né? Para conhecer mesmo a estrutura da estratégia de saúde da família em Betim. Diante desse cenário, né, atual, a gente teve que fazer algumas adequações aí ao nosso cronograma, né, porque a gente pudesse dar andamento nos nossos estágios de forma remota. Então, está planejado aqui, né, então essa aula de hoje é a apresentação, o portfólio. Para o dia 4 de setembro, que é a próxima aula, eu estou em contato com os profissionais da atenção primária lá de Betim, e eu pedi, né, solicitei que o gestor, ao gestor da atenção primária lá, que é onde está inserida a estratégia de saúde da família, se ele poderia, né, vir ou pedir alguma pessoa da equipe, né, definir alguma pessoa da equipe que pudesse vir falar para vocês como que está o cenário atual da estratégia da saúde da família em Betim, né? A estratégia de saúde da família, ela foi adotada no Brasil desde 1994 como uma forma de reorganização da atenção primária, tá? Então, eu pedi que o gestor lá viesse, né, ou pedisse a alguém que viesse falar para vocês a cobertura da atenção primária, tá? Quantos por cento do município que tem cobertura, dos habitantes que estão cobertos, né, pelas equipes de saúde da família, como que é a distribuição, né, os programas que estão vinculados à estratégia de saúde da família, atenção à saúde bucal, como que ela é, quantas equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família existem, trazem um panorama mesmo de como que está lá em Betim a situação da atenção primária, né, coberta pela estratégia de saúde da família.
tá? Então, eu estou aguardando uma resposta deles, né? Mas a gente vai ter alguém de lá que vai estar vindo explicar para vocês como que está funcionando lá, o número de equipes, percentual da população que tem cobertura, todas essas informações. Então, isso vai acontecer na próxima aula, que vai ser dia 4 de setembro, né? E no dia 11, a gente vai começar, por meio de artigos, de vídeos, a discutir aqui como que você organiza, né, a estratégia de saúde da família. E uma das primeiras coisas que a gente vai ver é a questão do território, né? A estratégia de saúde da família ela tem esse diferencial porque ela trabalha com um território definido, com um número de famílias definidas. Então, ela dá cobertura para uma população de um território definido. Então, a gente vai ver como que é isso, como que isso é feito. Vamos buscar lá, né, na internet um mapa de Betim para a gente ver se existe lá um mapa com as equipes de saúde da família, né? Muita coisa a gente vai, muitas informações a gente tem na web, é só a gente buscar que a gente consegue. E a gente vai fazer essa busca das informações também na web, presencialmente, tá? De forma remota, né? Bom, feito isso, a gente vai falar sobre o agente comunitário de saúde e a descrição dessa comunidade que vive nesse território que é coberto pela equipe de saúde da família, tá? Então, né, quando você faz a distribuição das equipes, você delimita um território, que pode ser um bairro, se for uma área muito grande, um mesmo bairro, se ele é muito grande e tem muitos habitantes, você pode ter mais de uma equipe de saúde da família, então a gente vai ver isso. E, uma vez definido esse território, o agente comunitário de saúde, né, ele vai fazer a descrição, vai fazer o cadastro das famílias que vivem, né, naquele território. E aí a equipe passa a dar cobertura para aquelas famílias passam a ser responsabilidade daquela equipe, tá? E dentro desse território, né, você tem microáreas. Você tem uma área que é o território, uma macroárea, né, onde a equipe está responsável. Essa equipe, a gente vai ver a constituição dela, né? Geralmente é um médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde e algumas equipes têm junto a equipe de saúde bucal, que aí você vai ter um dentista com uma auxiliar de saúde bucal, ou um dentista, uma técnica de saúde bucal e um auxiliar de saúde bucal. Então, essa equipe ela é responsável pelo território, por uma área. Mas dentro dessa área, você tem microáreas, tá? Então, por exemplo, a gente tem bairros, né? Vamos citar um exemplo aqui de Belo Horizonte, que é mais fácil de vocês visualizarem. Por exemplo, bairro Serra, em Belo Horizonte, né? Ele pode ser uma área. Só que dentro do bairro Serra, você tem microáreas, que muitas vezes você vai ter condições de saúde muito diferenciadas. Então, por exemplo, o bairro Serra, eu cito ele por quê? Porque a gente tem uma região que é muito rica, né? A gente tem prédios de alto luxo, mas a gente tem regiões também que são de comunidades, são áreas de favela, né? Onde vive uma população carente, né? E a gente sabe que as condições de saúde da população, elas são decorrentes também da condição socioeconômica, né? Então, quando a gente pega essa área e coloca uma equipe responsável por ela, a gente também faz a divisão de microáreas. E aí a gente tem essa figura, que é do agente comunitário de saúde, né, que vai ficar responsável por cada microárea dessas. Normalmente,
Deixa eu voltar aqui para a tela, só um minutinho, que eu entrei aqui achando que era alguém entrando, mas não, é só o celular apitando. Então, né, os agentes comunitários de saúde, geralmente, eles são responsáveis por em torno de 700 pessoas, tá? Normalmente, as equipes de saúde da família vão ter, aí, em média, 6 agentes comunitários de saúde, cada um deles responsável por uma microárea desse território, né? Então, esses profissionais, tá? O que eles fazem? Definido o território, definida as microáreas, eles vão fazer o cadastro das pessoas que vivem ali naquelas microáreas. Então, eles têm um cadastro de todo mundo. O agente comunitário de saúde, a gente vai estudar mais, vai aprofundar um pouco, mas ele é importantíssimo na estratégia de saúde da família. Por quê? Porque ele é um profissional da comunidade, né? A gente escolhe pessoas que vivem naquela comunidade ali, que conhecem as pessoas, né? Que têm muitas informações sobre aquela área. Então, eles vão fazer esse cadastramento. E aí, eles vão fazer o acompanhamento dos profissionais dessas microáreas. Tá? Então, a gente vai ver isso tudo. Nós tivemos no curso uma aluna que foi, ela, por questões pessoais, ela saiu do curso, mas ela é agente comunitário de saúde. E eu estou tentando fazer o contato com ela para pedir a ela que venha um dia falar para vocês do trabalho do agente comunitário de saúde, tá? Para vocês entenderem como que funciona isso direitinho, como que é esse cadastro, qual ficha eles usam, enfim, né? É um aspecto importantíssimo, tá? Esse cadastro, porque é a partir dele, né, que você vai saber, por exemplo, né, quais pessoas são hipertensas naquela microrregião, que precisam fazer participar, né, fazer o acompanhamento de hipertensão, tá? Então, esse trabalho, ele é do agente comunitário de saúde. Então, muito provavelmente, a gente vai ter um agente comunitário de saúde aqui explicando isso para vocês e falando da realidade do trabalho na estratégia de saúde da família. O plano de estágio que eu fiz para vocês, gente, nesse momento, estou procurando trazer profissionais da rede para falar para vocês aqui nas nossas aulas remotas, tá? Porque essa disciplina de vocês que estão iniciando agora é muito de conhecer mesmo, de estar presente, né, lá no serviço, de ver como que funciona, como que é o agendamento, né? Então, esse início é muito assim. Então, isso não vai ser possível agora, nesse momento. Então, vamos tentar trazer as pessoas que trabalham no serviço para falar para vocês e contar como que é isso lá, certo? Bom, e aí, um aspecto muito importante da estratégia de saúde da família é a visita domiciliar. Então, né, as pessoas que residem nesse território, nessas comunidades, elas são acompanhadas em seu domicílio, tá? O agente comunitário de saúde, uma vez por mês, ele visita todas as famílias, né, da microárea dele lá, vai acompanhando as famílias. Então, é uma coisa importantíssima. E a odontologia, na estratégia de saúde da família, ela também faz visitas domiciliares. Então, a gente vai falar sobre a visita domiciliar, que é um diferencial muito grande aí em relação ao modelo anterior que a gente tinha de atenção primária, né? Como eu falei no início, a estratégia de saúde da família, ela foi adotada como forma de reorganização da atenção primária no Brasil. Antes, não tinha isso. As pessoas ficavam lá na sua casa, quando precisava, iam na unidade lá de saúde, né? E normalmente procurava só quando já tinha uma doença instalada, quando já estava com um problema avançado. Então,
a estratégia de saúde da família ela veio para mudar isso. Ela atua mais em relação à promoção de saúde, em relação à prevenção, né? É um enfoque diferenciado. A gente sabe, né, que é melhor e mais barato prevenir do que tratar. Então, a estratégia de saúde da família ela vem trazer uma nova proposta de atenção à saúde da população. É importante, tá, uma vez definido esse território, né, a gente conhecer fisicamente esse território. Então, por exemplo, tem uma escola nessa comunidade, né, essa escola, onde que ela funciona, se eu quiser fazer atividades nessa escola, eu tenho espaço, por exemplo, eu quero fazer escovação supervisionada com as crianças lá na escola. Tem condição de fazer? Eles têm pia, né? Eles têm um escovódromo, como que é lá? Né? Os profissionais, eles estão abertos a receber equipe ou não estão? Né? Que horário que a escola funciona? Que horas que eu posso ir lá com a minha auxiliar de saúde bucal, com a minha técnica de saúde bucal, fazer uma escovação supervisionada? Ou, por exemplo, tem um asilo, né, uma instituição de longa permanência para idosos nessa comunidade, nesse território que eu sou responsável? Marco Túlio. Oi. Gabriela está pedindo para admitir na aula. Tá, peraí, então, que eu vou lá na tela. Não sei se está travando para todo mundo, mas às vezes está travando demais a tela. É? Uhum. Bom, aqui para mim tá tudo normal. Essas Deve coisas, às vezes, é a internet de algum lugar que cai um pouco, enfim. Né? Aqui está tudo normal. Aí vamos observando. Se travar aqui comigo, se não tiver aparecendo para você vai me falando e aí a gente vai retomando, tá? Mas a aula está sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada. Ok? Se travar alguma coisa, aí depois ainda dá para resgatar. Então, esses equipamentos sociais também é importante se conhecer para que eu faça um planejamento, um atendimento ali naquele território. Né? Isso a gente faz presencialmente, é lógico, né? A gente faz uma visita à comunidade mesmo, né? Ver o que tem lá, se tem escola, se tem... se, por exemplo, a igreja tem um grupo de reza, uma coisa assim para você fazer palestra para as pessoas que fazem parte desse grupo, ou mesmo levar algum material, distribuir algum material educativo, né? Então, é importante conhecer, né, o que tem dentro do território, quais recursos que eu tenho, que eu posso usar aí para desenvolver ações de saúde, né, no nosso caso, ações específicas de saúde bucal. Né? Então, esse conhecimento do território ele é importante para definir essas ações coletivas. Então, por exemplo, se eu tenho uma escola lá na área da minha equipe, né? E, por exemplo, né, uma área que as crianças têm muitas lesões de cárie, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um programa de escovação supervisionada, eu posso fazer um programa de aplicação de flúor, né? Então, essas ações coletivas, tá? A gente precisa, para que a gente possa, né, planejá-las, é importante ter esse conhecimento dos equipamentos sociais que eu vou ter dentro do território. Tá? Eu tenho uma instituição de longa permanência de idosos, e aí, por exemplo, vamos supor que você foi para o SUS, está trabalhando no SUS, e aí, no intervalo de um ano, você tem, por exemplo, 2 casos de câncer bucal de idosos, né, na comunidade de idosos que residiam nessa instituição de longa permanência de idosos. Né? Então, você pode fazer um planejamento para diagnóstico precoce de câncer bucal nessa instituição. Você pode até fazer isso no momento da vacinação de gripe.
tá? Então, é importante conhecer, né, esses equipamentos sociais, saber o que tem na comunidade que eu estou trabalhando, para que eu possa fazer esse planejamento, planejar essas ações coletivas. E aí, em novembro, né, a gente vai ver o cenário atual da equipe de saúde bucal na ESF, isso em Betim, né? Como eu falei para vocês, não são todas as equipes de saúde da família, mas muitas equipes de saúde da família têm as equipes de saúde bucal junto, tá? Não necessariamente toda equipe de saúde da família vai ter uma equipe de saúde bucal, não é obrigatório. Eu posso ter uma equipe de saúde da família que seja só médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, tá? Então, a gente vai ver o cenário atual lá em Betim, como que é, né? Como que está essa questão das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família. Será que todas têm, né? Tem perspectiva de aumento? Como que isso está funcionando lá em Betim, né? Que é o nosso campo de estágio, tá? E aí, né, a estratégia de saúde da família, como eu falei no início, ela veio para reorganizar a atenção primária em saúde, né? Então, a gente trabalha com atenção primária na estratégia de saúde da família. Mas aí, né, quando tem uma demanda por exemplo, um tratamento de canal, ou um paciente que tem doença periodontal que eu preciso encaminhar, né, eu tenho que ter um centro de especialidade odontológica. E será como que está isso agora, nesse período da pandemia? Né? Eu vou falar daqui a pouco para vocês como que está o atendimento lá, tá? Então, a gente vai ver como que está acontecendo agora, né? Esses pacientes que precisam de uma atenção especializada, tá? Como que isso ficou lá, né? E aqui também a ideia de que tem um profissional da rede que venha falar para vocês, tá? No dia 20, a gente vai fazer, né, vai falar do planejamento do retorno, tá? O que se pensa? Aqui também eu estou tentando que a coordenadora de saúde bucal lá de Betim venha falar para vocês, se já tem um programa, se eles estão pensando em alguma coisa, né? Caso ela não possa vir, a gente vai interagir aqui com o 8º período, por quê? Porque eles fazem uma disciplina que é a gestão do SUS, e a gente está desenvolvendo um plano de ação para a retomada do atendimento odontológico lá em Betim, pós-pandemia de Covid. E eu planejei aqui para o dia 27, isso aqui vai ficar assim, muito em aberto, muito dependendo aí do andamento do semestre, como o serviço vai estar lá, tá? Uma visita à estratégia de saúde da família. Mas aí quem entrou depois, eu já falei com o Fred aqui, que é a primeira experiência de vocês, mas a gente sempre trabalhou no estágio e trabalha no estágio com grupos de alunos, tá? Então, o que se faz é dividir a turma em grupos para que os grupos vão em dias diferentes, né, para não tumultuar o atendimento, lá em Betim para fazer o trabalho de campo. Só que, muito provavelmente, tá, eles vão diminuir o número de pessoas que eles vão aceitar em campo. Isso está sendo a realidade em praticamente todos os locais que estão retomando o estágio, né? Aí, por causa da pandemia, a gente não está podendo ter aglomeração. Então, provavelmente, quando a gente vai ter que discutir aqui, ó, vamos aguardar o correr do semestre aí, a gente vai ter que discutir a formação dos grupos de estágio, e aí vocês vão ter que se organizar em grupos menores, tá? Eu acredito que no máximo 3 alunos por vez. Mas isso eu acho que é uma coisa negociável lá, porque é só uma visita, né?
Então, não vai ser tão problemático assim, vocês não vão ficar lá dentro do consultório odontológico, né? Vai ser uma coisa mais rápida. Porque o complicado agora, por exemplo, é você ir, tá retomando os atendimentos odontológicos, né? Muitos pacientes procurando atendimento, porque ficaram muito tempo sem ser atendidos, e a gente ter dentro dos consultórios, quando vocês forem lá, vocês vão ver que os consultórios são pequenos, não são grandes, tá? Um número muito grande de alunos. Então, isso aqui, gente, tá, Fred, é uma coisa que a gente vai ter que se organizar muito bem quando chegar esse momento aqui, ok? Tá bom. Aqui, tem como você admitir a Raíssa? Tem. Mas ela não está aparecendo para mim, não. Não tá aparecendo? Não. Então, eu vou informar ela aqui e vou pedir para ela tentar de novo. Tá. Porque não tem ninguém aqui, ó, no lobby esperando para entrar, não. Tá? Tá bom, Fala com ela para ver o que aconteceu lá, porque ela não está aqui, não. tá bom. E aí, gente, quando for em dezembro, quando a gente está com estágio presencial, né, vocês entregam o portfólio e tem um dia para apresentação dos portfólios. A gente faz uma seleção dos melhores portfólios. Diante desse cenário aí da Covid, né, eu fiz uma readequação nos portfólios em relação à apresentação dos portfólios, porque a gente está trabalhando, né, numa situação atípica, tá? Então, em dezembro, por enquanto, o que está planejado é só a entrega dos portfólios. Vocês vão entregar ele em formato digital, vão me encaminhar por e-mail, tá? E, posteriormente, à volta, né, das atividades presenciais, vocês vão imprimir e me entregar. Então, vocês vão digitar, fazer o arquivo bonitinho, deixar salvo lá no computador de vocês, para quando ocorrer a volta, vocês imprimirem e me entregar uma cópia física, né? Mas, então, no início de dezembro, tem que entregar o arquivo com o portfólio, certo? Bom, eu vou, então, né, é a primeira vez que vocês estão fazendo estágio, então eu vou falar para vocês um pouco sobre o portfólio, o que é o portfólio, né, porque é a primeira experiência de vocês, então vocês não conhecem. Fred, você está com a mão levantada, isso, porque senão eu fico aqui achando que tem alguém pedindo atenção aqui, só um minutinho que eu vou abrir um arquivo aqui. Não, está errado aqui. Bom, então, né, como a gente já viu lá no nosso cronograma, dos requisitos aí, né, para que seja considerado como completado, como completo o estágio, é o portfólio, tá? E aí, eu fiz algumas adequações, né, assim, no estágio e também nas atividades de estágio nos relatórios durante essa pandemia da Covid. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês são algumas considerações aí em relação ao estágio e ao campo de estágio nesse momento. Qual que é o cenário atual que a gente tem em relação ao estágio? A gente tem um cenário em que as atividades clínicas, né, e de ensino prático em odontologia, elas ficaram
não diria suspensas, né, mas remotas, né? Houve o shutdown dos serviços odontológicos em função do avanço da pandemia. Então, hoje, a saúde bucal coletiva, né, pública, ela está muito restrita em vários locais, né? Quem tem amigos aí que trabalham no serviço público odontológico em Belo Horizonte pode falar um pouco disso se tiver alguma experiência, mas os dentistas que estão na rede SUS, BH, que estão na rede SUS Betim, né? Eles estão trabalhando basicamente, tá, com atendimento de urgências, né? Então, procedimentos eletivos, eles não estão acontecendo na maioria, eu posso dizer que quase que na maioria absoluta, eu não vou falar que é a maioria absoluta, porque, né, eu não tenho conhecimento de todos os serviços, mas a grande maioria dos serviços odontológicos de saúde bucal pública só estão fazendo os atendimentos de urgência, tá? Urgência e emergência, né? Está suspenso, tá? Betim, que é o campo de estágio de vocês, para vocês terem uma ideia, tem 10 unidades de saúde que têm atendimento odontológico. Somente 3 estão trabalhando e fazendo atendimento de urgência e emergência, né? Então, fazer restaurações, aquele tratamento sequencial, eletivo, isso eles não estão fazendo. Betim tem 70 dentistas na rede, tá? A maior parte desses dentistas está fazendo swab, fazendo testagem em pacientes suspeitos de Covid, fazendo triagem, né? Eles estão trabalhando, mas não necessariamente com odontologia. Muitos vão estar atendendo às urgências e emergências e muitos vão estar trabalhando com outras atividades que não necessariamente da odontologia, tá? Então, né, teve um remanejamento da equipe odontológica para atividades de triagem. São principalmente atividades de triagem de casos suspeitos que eles vêm fazendo no serviço, né? Um outro cenário de estágio que a gente tem, né, é o Lar dos Idosos São José, que vocês vão passar por ele, havendo a retomada dos atendimentos, né, que também está suspenso, tá? Né, vocês devem estar vendo aí que uma grande preocupação aí é em relação às instituições para idosos, né? Por quê? Porque é um grupo de risco. Então, a vigilância sanitária, ela praticamente proibiu visitas. Então, nesse momento, eles não recebem estagiários lá, tá? A gente faz também muito estágio em escolas estaduais, né? Mas as aulas estão suspensas, tá? Eu estou falando um pouco do cenário atual dos estágios de uma maneira geral. Professor, mas é só o Pitágoras? Não é só o Pitágoras. Eu tenho estagiário de outras faculdades comigo lá no Hospital João 23, onde eu trabalho, e está tudo suspenso também. O PUC, o FMG, está tudo trabalhando dessa forma, né? Como se diz, é o que tem para hoje, né? E aí, né, a gente fez uma readequação também nos portfólios, porque o portfólio, agora já entrando especificamente na questão do portfólio, ele é um registro das atividades de estágio. Todos vocês têm que fazer o portfólio. Isso é um requisito para aprovação na disciplina. Todo mundo vai ter que fazer, tá? Por quê? Porque precisa ficar documentado que vocês participaram do estágio, o que vocês fizeram, quais foram as percepções de vocês em relação ao estágio, o que vocês aprenderam, né? Como que foi esse processo de estágio para vocês. Isso fica tudo registrado no portfólio. Só que, virtualmente, vocês concordam que
né, vocês vão ter uma interação muito menor com o serviço do que havia antes, quando o estágio era presencial, né? Essa é uma limitação em relação ao estágio, que foi consequência da pandemia, né? Que é consequência da pandemia, né? Então, eu readequei o estágio, tá? E também o portfólio para esse momento que a gente está vivendo. Bom, então aqui, nesse slide que vocês estão vendo aí, a gente tem a capa, tá, do portfólio de vocês, né? Então, ele é basicamente isso aqui. Depois eu vou mandar o arquivo para o Fred e vou postar também lá no Ava para vocês, tá? Tanto esse arquivo aqui em PowerPoint, como um outro arquivo que eu vou mostrar para vocês logo em seguida, que está em Word, que está praticamente pronto o portfólio, basta vocês preencher. Tá? Então, aqui é a capa, tem que ter essa capa, tá, gente? Depois, quando tiver que entregar, agora vocês vão mandar, em dezembro, vocês vão mandar para mim virtual, né, por e-mail. Mas quando vocês forem passar isso, vocês vão me entregar isso impresso. E aí, antes dessa capa, você coloca aquela capa em espiral, tá? Com plástico, né? Eu peço para colocar a primeira transparente, a última preta. Então, vai ficar toda compactada, tudo arquivado dentro desse espiral. Tá? Então, a primeira vai ter o espiral com a capa de plástico, depois é essa capa que vem. Logo em seguida, a capa, né, vem uma contracapa, que é essa que vocês estão vendo aí agora. Tem que ter, professor? Tem que ter. Isso já está prontinho lá no arquivo, certo? Tem que ter uma essa. Aí, logo em seguida, vem lá o objetivo, né? Qual que é o objetivo do portfólio? E aqui está em vermelho, ó. Eu acrescentei agora, tá, ao modelo de portfólio, que se trata, né, de uma reflexão das situações, né, do campo de estágio ou por meio de pesquisa em bases de dados, porque a gente está trabalhando de forma remota. É aquilo que eu falei para vocês. Muitas informações do nosso campo de estágio estão também na web. Então, a gente consegue trabalhar essas informações de forma remota. Então, eu acrescentei essa questão do uso da web aqui no objetivo, tá? Que vai ser presencial, né? Em a gente podendo ir ao campo de estágio ou por meio de pesquisa em bases de dados, certo? As expectativas quanto ao portfólio, né? Então, a gente espera que o portfólio, a identificação, a obtenção e organização das informações e reflexões com clareza na produção escrita, né? Como eu falei para vocês, a gente vai ver daqui a pouco, eu dei uma simplificada no portfólio aí nesse período, tá? Mas, voltando, né, para as atividades presenciais, a gente volta para o modelo anterior, que ele é bastante reflexivo, que você tem mais espaço para falar sobre o portfólio. Então, nesse momento, como a gente está com essa restrição aí de convivência, né, não está lá presente no campo de estágio, a gente vai fazer de uma forma mais resumida, tá? Então, cada atividade que vocês tiverem, vai ser um registro do portfólio de vocês. Hoje é um registro? A gente vai ver daqui a pouco, tá? E isso tudo, né, dentro desse arquivo, eu vou mandar o arquivo e o outro, vocês vão preenchendo, tá? Então, o portfólio, ele tem um caráter analítico, crítico, reflexivo, né? É uma reflexão mesmo do que você está vivendo no campo de estágio, né?
se você aprendeu alguma coisa, se você não aprendeu, se você percebeu alguma coisa lá no serviço que você acha que não está bacana, que pode ser mudada, né? É também uma crítica, tá? Então, você vai analisar, né? Fazer suas críticas e uma reflexão também, quer dizer, você também tem que pensar, eu estou preparado para fazer isso, eu não estou preparado, eu acho que eu preciso estudar mais, refletir mesmo sobre aquilo que você está vendo lá no campo de estágio, né? Então, ele tem essa característica. Bom, e aí as atividades de estágio. Então, cada atividade que vocês fizerem comigo aqui virtualmente, vocês vão registrar, tá? Né? Então, antes elas ocorriam semanalmente, né? Nos campos de estágio nossos, que era o SUS Betim, a Escola Padre Eustáquio e no Lar dos Idosos São José. Só que agora está suspenso, né? E a gente está com a metodologia remota para que a gente continue aí com o estágio, que a gente não pode parar, né? Porque senão o curso de vocês para, né? Então, aqui, eu vou deletar isso aqui e vou deixar aqui também, eu vou deletar tudo que tiver escrito, que a gente vai preencher aqui juntos para vocês verem como que faz. Então, o que eu fiz? Antes, essa parte aqui do portfólio, ela era escrita, ela era descritiva. Então, vocês faziam uma descrição, né, lá, levando em consideração aqueles aspectos lá que eu já falei, né? E a gente vai ver daqui a pouco que tem também algumas questõezinhas do portfólio que a gente colocava para vocês, para que vocês refletissem sobre a prática do estágio. Só que agora, né, eu dei uma simplificada. Bom, então vai estar lá, a gente vai ver o modelo no Word, é esse quadro, tá? Então, ele vai ter um campo para a data, então hoje é 28/8/2020. Vocês vão preencher lá. O horário, 7h30. Atividade, o que a gente está fazendo? Apresentação da disciplina e olha, tá? O objetivo foi alcançado, não foi alcançado, aí entra aquela visão crítica de vocês, né? Se vocês acham que a atividade cumpriu com os objetivos, tá? Considerações finais, aí entra de novo a parte crítica. O que muda agora é que tem um limite. Vocês vão procurar escrever em 3 linhas o que vocês acharam da aula. Então, você pode escrever lá. Considero que a atividade foi importante. Isso é um exemplo, tá, gente? Depois vocês vão preencher o de vocês. Importante para eu entender como funciona o estágio e como fazer meu portfólio. Ok? No campo de estágio, a gente, né, vocês vão poder fazer fotos, não pode identificar um paciente, mas vocês podem fazer fotos do campo de estágio, da unidade, né, da equipe toda lá trabalhando, enfim. O portfólio, ele é muito ilustrado utilizando fotografias. Agora, né, não tem como a gente fazer as fotos. Então, o que eu tenho orientado? Então, eu vou sair aqui um pouquinho dessa tela. Então, você vai lá, ó, nessa página, tá? Você dá um print dela. E aí você vem aqui. Entrei na tela errada, só um minutinho.
E aí você vem aqui, ó. Desculpa, não era aqui ainda. Deixa eu voltar lá. E aí vocês vêm aqui. E colam lá o print de tela. Né? Mostrando lá como que foi que você teve na atividade, enfim, só para ter um registro mesmo. Isso aqui não é para chamada, não tem nada a ver com chamada, nada disso, tá, gente? É só para ter um registro da aula, né? Ah, professor, mas eu não fui na aula, eu assisti a aula depois. Não tem problema. Na hora que você acabar de assistir a aula, você vai dar um print de tela lá e vai colar aqui no seu registro de portfólio, tá? Então, esse é o primeiro registro. Mas não vai ser um registro só, né? Como eu falei para vocês, todo dia vocês vão fazendo um registro, ó, tá? Então, aí tem o segundo, terceiro, quarto, enfim, né? Quinto, todas as atividades que a gente fizer aqui, vocês vão registrar a mesma coisa, data, hora, a atividade, o título, né? Aqui já tá preenchido um exemplo, né? Aqui, o de hoje, por exemplo, né? Seria apresentação do cronograma e portfólio, tá? O objetivo, se foi alcançado ou não, a metodologia, como que foi? Ah, foi leitura de artigo e discussão, marca X aqui. Ah, foi um vídeo e depois a gente discutiu o vídeo, marca aqui. Não, hoje a gente só reuniu em grupo e fez uma cartilha para os agentes comunitários de saúde distribuírem lá na estratégia de saúde da família. Marca aqui. Ou se foi uma outra atividade, tá? Aí vocês marcam aqui. Ó. As considerações finais, a mesma coisa, né? Aí em torno de 3 linhas. Né? É uma reflexão. Ah, eu achei que foi bom, que eu aprendi. Não, eu achei que essa atividade não foi bacana. Podia ter usado outro método, né? Não considero que foi bom. Escreve aqui, ok? E o print de tela. Então, a gente vai ver o arquivo do Word aqui, toda aquela parte inicial ela já está pronta, e a gente vai ter lá esses quadros, onde vocês vão fazer esse registro. Eu simplifiquei bastante o portfólio, porque ele é muito mais descritivo, muito mais reflexivo, tá? Tem muito mais coisa no portfólio, mas, né, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando uma outra realidade no momento. Então, antes, né, a gente colocava aqui, ó, que nos registros, você tinha que falar o que você fez, o que aprendeu, as dúvidas, o que precisava aprofundar, sugestões, né, para o meu processo de autoaprendizagem. Tudo aqui mudou muito em função desse formato em que o estágio está acontecendo, né, dele está ocorrendo remotamente. Então, por isso que eu fiz aquelas adequações. Mas eu mantive o que é principal, né, que você, lá nas considerações finais, que você faça uma breve autoavaliação daquilo que foi desenvolvido, daquela atividade que foi desenvolvida. Tá? Então, a gente deu uma enxugada mesmo, né, para facilitar aí, né? Então, né, durante esse registro, você vai descrever sua participação quanto, né? Aí aqui, ó, isso aqui praticamente não vai acontecer nesse momento, porque vocês não vão interagir, né, com os profissionais da rede. Então, isso aqui eu descartei, tá? A gente vai trabalhar mais com os dados em sistemas de informação do SUS, né? Então, a nossa reflexão vai ser, os dados são de fácil acesso, está bem organizado, é difícil achar as informações, ou está fácil, né? Se tem um histórico odontológico, enfim. Então, uma reflexão não mais, né, em relação a convivência com a equipe, com os membros da equipe, mas em relação à facilidade de
conseguir os dados, né, lá do nosso campo de estágio. Então, o que está planejado para essa disciplina é isso. E aí eu coloco para vocês, deixem aberto aqui, se vocês têm alguma sugestão em relação às atividades, se vocês proporiam alguma mudança, né? E se vocês propõem, qual mudança que é. Quero ouvir de vocês. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram acrescentar, ou vocês acham que o planejamento está bacana, ou vocês acham que podia ter mais alguma coisa? Não, acredito que tá tudo certo. Tranquilo? Se surgir algumas dúvidas no mais, eu te informo. Ok. Bastante pessoas não pôde participar da aula. Deixa eu vou abrir um outro arquivo aqui agora, em Word, que é o arquivo que eu vou postar lá, e que é nesse arquivo que vocês vão desenvolver o portfólio, tá? Okay. Só um minutinho, deixa eu ver se eu abri ele aqui. Eu achei que ficou muito bom, Marco Túlio, dentro da situação que a gente vive no momento, infelizmente. Eu achei que ficou um bom planejamento, que vai ter como a gente ter algum contato com a área, né? Infelizmente, a gente, presencialmente, a gente gostaria de estar lá, né? Mas vamos tentar tornar o virtual o mais próximo possível da realidade, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o arquivo do portfólio. Deixa eu abrir ele aqui. Pode ser que a gente consiga fazer as visitas, sabe? Eu gostaria muito que vocês tivessem a oportunidade de fazer as visitas. Agora, isso vai depender também lá do campo de estágio, né? Então, se tiver mais tranquilo, eu acho que visita é mais tranquilo. O que vai ser muito difícil a gente retomar são as atividades lá nas clínicas odontológicas. Então, esse arquivo aqui é o arquivo que eu passo para todos os alunos de estágio, que eles trabalham em cima dele o portfólio. Então, aqui tem algumas coisas que é lógico que vocês vão retirar, né? Por exemplo, isso aqui, sugestão de fonte, né? Isso é uma sugestão que eu estou fazendo para vocês adotarem no portfólio, tá? Então, isso aqui vai sair, o que tem vermelho, né? É só uma lembrança para vocês usarem ou Times New Roman ou Arial, tá? Então, essa aqui vai ser a capa, a gente já viu lá, né? A contracapa. Então, isso aqui vocês vão manter, tá? Isso é padrão, vai ficar desse jeitinho aqui. A folha de aprovação tem que ter, isso é obrigatório, né? Um sumário, tá? Então, por exemplo, objetivo, página 4. Lembrando, gente, que o sumário é o seguinte: tudo que está antes do sumário, você não põe número de página, mas você conta para numerar. Então, tem quantas páginas aqui antes do sumário? Vamos ver lá. Tem 3, né? Então, o sumário vai ser a página 4, né? Mas vocês vão começar a numerar a partir do objetivo. Tá? Ó, então, contou. 1, 2, 3, 4. Você conta o sumário também. Eu acho que eu falei que é tudo que está antes do sumário, mas você conta o sumário também. Só que você não põe número de página aqui, ó. Você vai começar a colocar o número da página no arquivo a partir do objetivo. Então, aqui já teria número de página, aqui no cantinho superior direito. Tá? O objetivo, eu também já adequei ele ao atual cenário de estágio. Certo? Então,
é basicamente isso aqui, ó. Refletir sobre o processo de formação em serviço e os desafios encontrados em situações reais de aprendizagem, em campo de estágio ou mediante informações publicadas na web. Então, já adequei ele, já está pronto. Professor, posso só manter esse? Pode. Tá? Pode manter, não tá errado, né? Porque é basicamente isso o objetivo. Mas, se você descrever com suas palavras, é melhor. Ok? Dentro disso aqui, né? Não pode fugir, porque já está bem delimitado aqui o objetivo. E aí começa a parte de desenvolvimento, que foi o que eu mais alterei, tá? Que eu acrescentei esses quadros, né? Então, hoje a gente já até fez aqui em sala de aula, é basicamente copiar o que a gente já fez, colocar aqui, tá? E a partir da semana que vem, ó, né, vocês vão colocar os registros. Então, hoje foi o registro 1, atividade pré-estágio. Semana que vem, registro 2. É a mesma coisa que eu mostrei para vocês no PowerPoint, ó. Então, a data, a hora, a atividade que foi feita, objetivos, né, o método que a gente usou. Então, hoje, por exemplo, né, não teve artigo, não teve vídeo, e a gente não trabalhou em grupo. Então, marco aqui outras, tá? E as considerações finais, né? Você vai escrever aqui. É uma reflexão breve, né, de 3 linhas aí, falando se você acha que foi bom ou não foi bom, o que você acha que poderia mudar, você acha que, por exemplo, você não entendeu porque você não tinha um conhecimento prévio do assunto, enfim. Então, é esse registro que vocês vão fazer. O print de tela, a conclusão, né? E a conclusão aí é de cada um também pequena, né? 3, 4 linhas no máximo, tá? Breve, né? As referências. Ah, mas que referências são essas? As referências são dos artigos que a gente vai usar em sala de aula. Então, vou mandar os arquivos para vocês, vou postar no AVA, vocês vão ter os arquivos, e aí vocês vão fazer a referência do arquivo aqui, dentro das normas da BNT. Né? Então, está bem simples. Se vocês forem mantendo uma rotina de ir alimentando, né, o arquivo com as atividades, quando chegar lá em dezembro, ele já tá pronto. É só me encaminhar por e-mail e pronto, cumpriram com o requisito do portfólio para aprovação na disciplina. Né? Não tem erro. Ok? Deu para entender? Se tiver alguma dúvida? Sim. Bom dia. Marco Túlio, referente à conclusão, a gente vai colocar a conclusão no final depois que terminar de fazer o estágio, ou vai ter que colocar toda a aula no caso? Não, a conclusão é a última coisa. Você tem que entregar lá em dezembro, né? Então, o que você vai fazer? Você deixa para fazer sua conclusão no último dia. Ah, eu entendi. Entendeu? Entendi. Cada registro lá, vamos voltar lá no quadro, ó, você tem suas considerações finais de cada atividade. E no final, você vai pensar no todo, né? Como que foi? Foi útil, não foi útil, né? Vai concluir. Você fala que ele te trouxe um conhecimento, a sua conclusão pode ser, por exemplo, não, o estágio, né, remoto, ele me propiciou um bom conhecimento da estrutura e do funcionamento da estratégia de saúde da família, que eu vou complementar com atividades presenciais. Isso pode ser uma conclusão sua, né? Que eu acho que as atividades presenciais vão complementar. Entendeu? Então essa conclusão aqui, ela é do estágio como um todo. E cada uma das atividades que você faz suas considerações. E aí você avalia no final o que você conclui desse estágio em estratégia de saúde da família.
Entendi, obrigado. Tá? Então, o que eu oriento vocês? Está muito tranquilo para vocês fazer o portfólio esse método, muito tranquilo. Vocês viram que o quadro ele já está bem sintetizado, né? Vai ser muito tranquilo fazer. Então, vocês vão fazendo à medida que a gente for fazendo as atividades, porque a hora que chegar no final já tá pronto. É bom também que vocês estão fazer logo após, né, a atividade de estágio, porque vocês estão com tudo fresco na cabeça, estão lembrando de tudo, né, de tudo que foi falado, e fica atualizado, ele vai estar sempre atualizado. Então, não deixa para fazer lá no final, não, porque aí vocês começam a confundir, esquecer coisa, né? Fica coisa para trás. Vai fazendo no dia a dia, vai alimentando ele no dia a dia. E os artigos também, gente, as referências que eu for mandando, vocês já vão listando aqui, ó. Tá? Lembrando que, né, vamos supor, eu tenho um artigo que é do Wilson, um sobrenome com W aí, vamos pensar aí, Winifred, alguma coisa assim, que seja W, né? Para a próxima aula. Mas aí, quando foi lá na quarta atividade, eu dei um artigo que o nome do autor começa com A. Então, aí, o que eu vou ter que fazer? Colocar esse artigo que vocês leram, por exemplo, na quarta aula, em primeiro lugar, e depois vem o do Ifreld lá, porque a gente faz a BNT, né? Quando a gente usa a BNT, a gente faz o referenciamento em ordem alfabética. Só isso, só vocês preenchem, alimentando esse arquivo aqui. Quando chegar lá em dezembro, ele está prontinho. A única coisa que eu sugiro que vocês deixam para fazer lá no final mesmo é a conclusão, porque aí é do todo, né? Não é da atividade que vocês fizeram. Ok? Ok. Ok, entendido. Alguma dúvida, gente? Essa matéria, ela tem atividade extra ou prova, alguma coisa assim do tipo? Atividade extra, como assim? Ela vai apresentar atividade, tipo assim, para ser pontuada fora esse portfólio? Atividade para ser... Não. Não, né? Não. Vão ter atividades, sim. Mas as atividades a gente vai fazer aqui, né, não presencialmente, né? Virtualmente a gente vai fazer aqui. Então, por exemplo, a gente vai buscar informações na web relativas às equipes de saúde da família lá de Betim, por exemplo, né? Sim. A gente vai buscar gráficos, mapas de como que está lá. A gente pode entrar na base de dados do SUS para ver a produção das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família, entendeu? Isso a gente vai fazer aqui virtualmente. Até porque agora está complicado a gente propor qualquer coisa, né, Fred, em termos de estágio, porque a gente não está nem podendo nos lugares. Estamos quase que prisioneiros, né? Então, não dá para a gente pensar em muita coisa agora. Eu tenho muita esperança que em dezembro, né, no final de... Eu acredito que do meio de novembro para dezembro, acho que aí quando a gente já vai estar muito próximo da liberação da vacina, né, que eu acredito que ela chegue ainda esse ano, em dezembro, eu acho que a gente talvez, né, tenha a possibilidade de visitar, mas é como eu falei, aí também nós vamos ter que sentar, vamos ter que fazer uma reunião para discutir a logística, porque com certeza, né, a gente não vai poder ir em grupo de 8 mais. Vão ser grupos pequenos, de 3 alunos, né, porque é lento. Lá no hospital, por exemplo,
né? A PUC, eu tenho estagiário da PUC lá comigo e eu liberei para 2 alunos. Antes tinha uma instituição, a Newton de Paiva, tinha aluno lá também, a professora levava 6 alunos, aí eles vieram me questionar lá no hospital, né, o pessoal do Núcleo de Ensino e Pesquisa, disse, olha, não tem condição de receber 6 alunos, né, porque a gente ainda está aí com bastante casos, embora, graças a Deus, esteja caindo, né, lá no hospital mesmo, essa semana, eu que faço a estatística da Covid, a gente não teve óbito, então tudo está indicando que está tendo uma melhora, né? Mas não dá para brincar, né? Porque se a gente ficar aglomerado também, a gente pode voltar com tudo que a gente conquistou até agora, né? Isso tem sido muito falado, né? A prefeitura, por exemplo, liberou muita coisa, mas vocês devem ter percebido que o tempo todo eles estão falando aí que vai depender da população também, né? Então, não pode ter aglomeração, uso de máscara, esses cuidados. O uso de máscara a gente já usa mesmo, né? Mas aglomeração não dá. Esses dias, anteontem, eu chamei a atenção de alguns estagiários de enfermagem lá no hospital, porque eles voltaram, mas aí eu passei no corredor do núcleo, lá onde funciona o núcleo de ensino e pesquisa, 4, né, estudantes de enfermagem sentados um do lado do outro e mais uma assim em frente, e eles estavam com máscara, mas todo mundo aglomerado. Então, isso não vai poder acontecer agora, vai ter que ser com distanciamento, né, e com um número menor de pessoas. Aí eu acho que a gente tem condição de ir retomando, sim, né, com todos os cuidados de biossegurança, mas a gente não pode brincar, porque senão depois a gente perde tudo que a gente conseguiu até agora. E graças a Deus, acho que Minas Gerais, né, Belo Horizonte, se a gente for comparar aí com Manaus, com Rio de Janeiro, São Paulo, a gente passou de uma forma até bastante tranquila por isso, né? Tivemos óbitos, mas não dá para comparar, né? Então a gente tem que tentar manter o que a gente já conquistou aí, né? Porque é muito sério, gente, é uma doença muito séria, né? Lá no hospital a gente vê, assim, a pessoa chega, muitos já chegam, já vão para o UTI, já são entubados e saem no caixão, né? Sai em caixão fechado, não pode nem abrir o caixão. Então, é uma doença muito séria, né? Então, a gente vai ter que ter todos esses cuidados. E aí, né, a gente já fica combinado quanto a isso. Quer dizer, se houver liberação, né, a gente vai ter que se organizar, tá, para definir os grupos, né, e fazer esse estágio de uma forma que seja segura para todos, tanto para os profissionais que estão lá atendendo, né, quanto para nós, professores, e quanto para vocês. A gente não pode voltar, né, aí fazendo, vamos falar, estrepulias, né, achando, acabou. Não acabou. O vírus ainda está circulando, a gente ainda tem que ter os cuidados. Ok? Ok. Ô, Fred, confirma para mim quantos alunos, eu acho que é até bom se vocês já puderem olhar quantos alunos estão fazendo a disciplina, para a gente ter uma noção aí de como que a gente pode organizar, se a gente conseguir mesmo, as visitas lá das equipes de saúde da família. Bom. Tá? Porque aí a gente faz tipo uma divisão já de uns 3 alunos, ver dia, ver essas coisas, que aí apresenta isso e vê se eles aprovam lá. Bom, eu vou Beleza? fazer esse questionamento lá na sala. Beleza, então. Então tá, gente. Bom, hoje, né, o que eles pediram para fazer foi a apresentação da disciplina. Semana que vem a gente retoma, tá? Aí já com as nossas atividades que estão programadas lá no cronograma. Então, eu estou aguardando uma confirmação se semana que vem alguém lá da atenção primária vai poder participar. Se não puder participar na semana que vem, se for em outra, eu vou remanejar o cronograma e aí a gente faz uma outra atividade e aguarda a pessoa poder vir participar com a gente. Ok? Ok.
Beleza, então. Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Professor, Sim. deixa eu te perguntar, você dá essa matéria só hoje? Então, esse estágio é a sessão do quinto, né? O É quinto porque eu vim transferida, então eu faço várias matérias e hoje eu também tenho outra aula, entendeu? Aí eu queria saber se vai ser, tipo, ó, o sempre quinto, nesse dia. uhum, vê com o Bernardo, Gabriela, né? Isso. Vê com o Bernardo se você pode fazer com o quinto período noite. Não, tudo bem. Porque eles vão fazer em outro horário, tá? Tem até que confirmar o horário deles, mas parece que vai ser na segunda, 16 às 19. Não, tudo bem, vou olhar com ele. Muito obrigada, viu? Olha com ele, tá? Que é a mesma disciplina, você só vai fazer com a turma da noite, Tá bom. tá bom? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar. Os arquivos do portfólio, tudo isso vai ser postado no AVA. Eu vou estar postando isso amanhã, porque inclusive eu vou esperar, né, baixar a aula para poder postar o link tudo junto. E vai ficar tudo disponível para vocês. Ok? Então, um abraço e até semana que vem. Fred, aí Tchau, até semana já que dá vem. uma olhadinha para a gente nessa questão das pessoas que estão matriculadas, que estão cursando a disciplina, para a gente pensar aí já como que a gente pode organizar as visitas, né? Claro, se eles liberarem. Beleza. Vou Tá perguntar. bom? Então, até mais, pessoal. Mais, tchau.